Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiramente gostaria de agradecer as curtidas que recebi, né, o apoio que recebi em relação à divulgação deste canal, à divulgação dessas ideias. Agradecer, entendeu, as curtidas que eu recebi. Se eu não me engano, aí na página Seven Life deve ter, eu creio que umas quatro inscrições ali no meu canal ali do YouTube. Curtidas ali, acho que um vídeo ali que eu fiz e postei deve ter ali mais ou menos umas 7, 8. Visualização no Facebook tem mais visualizações, 30, 40 e poucas visualizações, né? Eu tenho um outro canal no qual eu divulgo alguns filmes, né? E eu postei um filme que o YouTube permitiu, que é um filme já meio antigo, deu 1.500 visualizações no caso. Inscrições são poucas, né? O que garante monetização. Mas visualizações deu aí umas 1.500, uma mulher até agradeceu ali e tal, que estava procurando o filme. É um filme interessante, no caso, trabalha muito essa questão da mente. E eu sempre fui muito interessado também em questões relacionadas à psicologia, à mente humana e tal, assim como sociologia, enfim, né? O ser humano me atrai muito, né? Eu acho muito interessante tudo isso. Bom, ao eu rever tudo isso que eu venho feito, que eu venho realizado através dessas páginas, através dessas mídias, no caso aqui, eu percebi que eu estou falhando, entendeu, né? Porque se eu fizer, por exemplo, assim, uma análise de tudo aquilo que eu postei e trabalhei, foram assuntos sérios, entendeu? Que trabalha, por exemplo, questões aí do cotidiano, mas de uma maneira séria, de uma maneira real, mesmo, entendeu? Em pouco tempo, por exemplo, de divulgação, a resposta minha foi muito pouca, né? E eu não posso simplesmente responsabilizar ou querer forçar, por exemplo, né, a atitude, né, das pessoas em relação àquilo que eu desenvolvo. É interessante que eu, de certa forma, entendeu, procure aí trabalhar através de outras formas na divulgação desse conteúdo, no caso aí. Mas o que me pesou mais, entendeu, foi essa questão de compreender e saber qual o objetivo. Então eu percebo que em alguns momentos falta objetivo na minha vida. O objetivo, por exemplo, de direcionar a minha proposta, o que eu quero desenvolver, né, qual o objetivo desse canal, que linha, entendeu, eu vou seguir, para aí sim, entendeu, você, de certa forma, se voltar a um público específico e seguir adiante, né? É que, assim, a maneira como, por exemplo, eu me relaciono com as pessoas é muito ampla. Então, eu tenho vários amigos de várias origens, de várias formas, né? E isso daí, de certa forma, não se aplica, às vezes, por exemplo, entendeu, à maioria das pessoas. Não que, por exemplo, eu vou deixar de ter amizades, não é isso, entendeu? Mas a proposta minha tem que ser um pouco mais objetiva, mesmo lidando com várias informações de conhecimento. A página Seven Life, ela foi desenvolvida a partir da mesma página que chama-se O Poder da Vontade, que está relacionado, no caso aqui, esse livro que eu lancei recentemente, O Poder da Vontade. Né, fiz vários exemplares e tal. Né, eu confesso que eu não tenho sentido muita procura em relação a esse livro. E também, entendeu, eu não tenho tido muito auxílio em relação ao processo de divulgação, né, até mesmo através, aí, no caso aqui, da editora, né, também, né. Mas eu percebo, entendeu, que isso daí não pode, de certa forma, me atrapalhar. Tem que ser vamos dizer assim, uma força para que eu possa, né, conseguir e buscar os meus objetivos, no caso aqui, né. Tem que ser uma força que aparentemente é contrária, mas assim como uma flecha, né, que me lance mais adiante em relação a tudo isso, em relação àquilo que eu quero para o melhor, por exemplo, de mim e de todos de maneira integral, né? Não pense simplesmente em mim, mas em todos. Meu objetivo é para o todo, não para alguém de maneira específica. Pois bem, eu me voltei então, à criação, entendeu, desse livro, e a proposta em si é o quê? Trabalhar à vontade. Então eu percebi, analisando, por exemplo, os helenistas ali na Grécia Antiga, os epicuristas, os estoicos, né? Ambos trabalharam, por exemplo, essa questão da vontade, mas de certa forma, entendeu? Uns negaram, no caso aqui os estoicos, outros a exaltaram. Você tem também Aristóteles, você tem também, entendeu? Além de Aristóteles e Platão, que trabalham essa questão, por exemplo, da ação humana frente ao mundo das ideias, que é algo que foi criado, que é algo que foi realizado antes da instituição, por exemplo, do homem. Você tem
Santo Agostinho, que trabalha muito essa questão da relação do livre-arbítrio do homem, né, dizendo que realmente o homem, entendeu, apresentando, entendeu, a imagem de um homem sem livre-arbítrio, né, onde realmente Deus ele proporcionou ou criou uma cidade específica para aqueles que irão ao céu e aqueles que irão ao inferno. E você tem Tomás de Aquino, se voltando ao princípio aristotélico em si, aí sim trabalhando essa questão do livre-arbítrio de maneira mais ampla e nos levando, entendeu, assim, vamos dizer assim, a uma concepção filosófica em que o homem se volta a Deus através do conhecimento e consegue, por exemplo, se relacionar com ele. Aí você tem outros filósofos, né, que de certa forma trabalham também essa questão da vontade. Você tem Schopenhauer, que eu citei no livro, que fala essa questão, por exemplo, da vontade humana. Então a vontade, a psicologia também, de certa forma, trabalha com essa questão da vontade, relacionando um pouco com a psicanálise, que são as pulsões humanas e tal. Então você tem, entendeu, vamos dizer assim, várias abordagens e compreensões daquilo que seria a vontade, daquilo que é a vontade humana. Você tem uma corrente filosófica contemporânea que fala a respeito dessa questão da natureza humana, o que leva o ser humano a realizar muitas coisas, né? Esse princípio, no caso aqui, relacionado à vontade, o desejo, se há separação ou não, quer dizer, a filosofia trabalha muito com isso. E o objetivo do livro que eu desenvolvi, no caso aqui, não foi simplesmente, entendeu, trabalhar a filosofia, contar a história da filosofia ou a história, por exemplo, da vontade, mas e sim trazer a uma praticidade, entendeu, para a vida. Há, entendeu, várias críticas em relação, entendeu, a essa proposta. Eu segui intuitivamente, porque depois que eu fui perceber que esses autores, de certa forma, falam, vamos dizer assim, discutem esses assuntos, principalmente no caso aqui a vontade, de uma maneira semelhante à minha. Então você tem filosofia positiva, você tem Samuel Smiles, que ele era um socialista, sindicalista, ali na Inglaterra, e ele, desapontado, por exemplo, com o Estado, ele começou, de certa forma, a desenvolver estratégias para que o ser humano conseguisse ter uma vida boa, buscar uma vida satisfatória, qualidade de vida por si só, e não simplesmente depender do Estado. Não que ele, vamos dizer assim, livrou a responsabilidade do Estado, não. Mas a visão dele, entendeu, era que o trabalhador deveria, aí, de certa forma, encontrar estratégias para que ele mesmo pudesse ter uma vida, vamos dizer assim, mais satisfatória, mesmo o Estado sendo falho, nós sabemos como ele é, no caso. Né? E principalmente na Inglaterra, no contexto em que ele viveu ali, mesmo no começo do século XX, logicamente que essas relações entre capital e trabalho eram muito mais, vamos dizer assim, conflituantes, né, difíceis de lidar. Você tem também, entendeu, o S. Marden, né, esse médico que, baseado em Samuel Smiles, lançou um livro com o nome O Poder da Vontade. E vários outros autores também que trouxeram essa questão da vontade, do poder da vontade. Você tem Albert Einstein afirmando que a vontade é a maior força motriz, né, ela é maior, inclusive, do que a bomba atômica e pode levar o ser humano a grandes realizações. Então, a vontade, intuitivamente, eu comecei a compreender e entender, ao escrever esse livro, que a vontade é o que nos leva a grandes realizações. Não é besteira, entendeu? Você tem uma crítica da filosofia atual, dizendo que, por exemplo, a filosofia pop, ela se baseia, de certa forma, em autoajuda e felicidade, né? Você tem, por exemplo, uma crítica da igreja, né, em relação a, por exemplo, essa questão da autoajuda, dizendo que a autoajuda é uma maneira de você se esquivar, por exemplo, da vontade de Deus. Eu não concordo, entendeu? Né? Não que, por exemplo, entendeu? Não há livros, por exemplo, de autoajuda que, de certa forma, desenvolvam, por exemplo, assim, uma fantasia, né, uma ilusão frente à nossa realidade. Né? Uma forma, por exemplo, de você manipular, de você ter lucro, entendeu? Frente a, vamos dizer assim, a essa expectativa, entendeu? Alheia, no caso, né? Vamos dizer assim, a essa necessidade que o ser humano tem de, vamos dizer assim como Maslow, entendeu? Em relação à sua pirâmide de compreensão sociológica, né? Definiu como, vamos dizer assim, básico, entendeu? A fisiologia, a sobrevivência e a própria felicidade. Então não é isso, entendeu? Né? Eu concordo, entendeu? Que há, entendeu? Formas, por exemplo, de você se utilizar dessas estratégias dentro da igreja, inclusive, infelizmente. Isso aí se aplica a livros, por exemplo, de autoajuda, sim, eu concordo. Também eu concordo, por exemplo, que há uma certa mística em relação a esses livros de autoajuda, entendeu? Como um poder, entendeu? Vamos dizer assim, infinito, né, da mente. Né, onde você, por exemplo, pode aí conseguir várias coisas simplesmente através do pensamento. Aí se volta um pouco essa questão de paranormalidade. Então, entendeu? Logicamente que eu não faço parte, por exemplo, dessa linha de pensamento e raciocínio. Mas eu tenho certeza absoluta, entendeu? Que através da nossa vontade,
que através, entendeu, da nossa vontade, e eu coloco bem, eu defino bem essa questão de vontade no livro, não é uma vontade fisiológica, por exemplo, de beber água como eu bebi água agora, entendeu? Essa vontade está relacionada ao nosso corpo, às nossas experiências, às nossas necessidades, a vontade sexual. Freud vai falar, entendeu, essa questão da libido, a vontade de você manter o seu corpo se alimentar. Não estou falando desse tipo de vontade, entendeu? Que é necessário para que nós venhamos sobreviver. É a base, vamos dizer assim, da pirâmide de Maslow. Mas estou falando daquilo que está mais acima da pirâmide, entendeu? Né? Aquilo, que de certa forma aí, realmente pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa situação. Né? É a vontade, aquela vontade fisiológica que está dentro de nós e nós muitas vezes esquecemos dela, deixamos de lado e somos levados, né, por essa corrente, por essa maré, entendeu, de pessimismo e incredulidade, né, onde, entendeu, simplesmente o que é viável é um trabalhador, né, uma pessoa que simplesmente, um cidadão que simplesmente seja um trabalhador, que não tenha expectativas em relação ao seu futuro, que trabalhe e consuma, trabalhe muito onde ele está, não reclame, né, não procure, por exemplo, direitos em relação àquilo que ele está realizando, submeta, por exemplo, a baixos salários, não procure, por exemplo, se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, até mesmo para que ele possa ter uma vida satisfatória melhor, e consuma, gaste muito, se divide. E essa é a estratégia, por exemplo, do mercado. E isso, entendeu, que, vamos dizer assim, essa é a crítica que eu faço em relação a essa sociedade nossa, sociedade extremamente consumista, individualista, uma sociedade insensível, entendeu, aos problemas alheios. Né? Então, a crítica que eu faço é a essa sociedade, a resposta que eu dou frente a isso, semelhante um pouco àquilo que Samuel Smiles fez ali no começo do século XX, é o quê? Você se voltar, entendeu, aquilo que pode, de certa forma, tirar você da situação, né? Dessa situação a qual você se encontra, uma situação de abandono de si mesmo, né? Uma situação de prisão. Como eu disse anteriormente, eu me via em alguns momentos assim preso, entendeu? É como se estivesse preso em um mundo, entendeu? Onde, por exemplo, eu não pudesse realizar nada, por quê? Porque Deus não quis. Sendo que, na verdade, entendeu? A vontade do Todo-Poderoso é que nós tenhamos uma vida, e uma vida com abundância, e uma vida com satisfação e qualidade. Então devemos, entendeu, buscar isso, não devemos simplesmente acreditar naquilo que as pessoas dizem, ou tentem, por exemplo, nos convencer em relação à nossa vida. Então, pessoal, olha, o convite que eu faço para vocês, esse livro Poder da Vontade realmente pode mudar a sua vida. Não porque fui eu que escrevi, entendeu? Eu sei que muitos aqui em Bauru me vêm aqui, o Bruno, quem é o Bruno? O Bruno é um rapaz ali que anda a pé para lá e para cá, né? Que dá aulas aí em vários lugares, entendeu? Né? Que já trabalhou em vários lugares, que já desempenhou várias funções. Quem é o Bruno? O Bruno é um rapaz comum ali, e tal, que está ali, vamos dizer assim, desenvolvendo, entendeu, o seu trabalho ali, mas não tem repercussão, entendeu? Fez um livrinho aí, mas é nada, não observe, não olha para mim, entendeu, né? Mas olha para isso que foi proposto, esse livro, entendeu? E o que eu peço para vocês é que vocês leiam, entendeu, e compartilhem esse livro. Outro objetivo, entendeu, que eu procurei e tenho procurado desenvolver através, não simplesmente do livro Poder da Vontade, mas através de mim mesmo, entendeu, né? São palestras, né? Eu quero, entendeu? Eu tenho desenvolvido palestras aqui em Bauru já. Esse ano eu iniciei várias palestras, tenho trabalhado com essas palestras, tenho aí, de certa forma, quem viu e observou sabe, entendeu, que são palestras boas, são interessantes. É relacionado à área motivacional, mas de uma maneira, vamos dizer assim, muito mais crítica, muito mais realista, que observe, por exemplo, os dois lados da moeda, o indivíduo, mas também a sociedade. Então é interessante procurar saídas, entendeu, frente a essa nossa realidade, mas de uma maneira muito mais real, não uma maneira, por exemplo, fictícia. As minhas palestras trabalham muito, entendeu, essa questão, mas o meu objetivo é o quê? É ser chamado, por exemplo, entendeu, na escola, em outros locais também, por exemplo, entendeu, onde se for necessário, onde tem um grande número de pessoas, empresas, locais, por exemplo, públicos, qualquer lugar, entendeu, né? Onde se possa, por exemplo, divulgar tudo isso daí, Alcoólicos Anônimos, Naranon, entendeu, né? Qualquer lugar, entendeu, eu posso divulgar esse material, né? Onde eu posso divulgar essa, vamos dizer assim, esse meu ideal, e não simplesmente uma filosofia de vida, mas uma verdade, divulgar essa verdade, de que a nossa vontade realmente pode, entendeu, mudar todas as coisas. E quando eu falo isso daí, entendeu, agora eu falo pro pessoal, entendeu, protestante, evangélico, cristão. Quando eu falo isso daí, eu não estou falando que a nossa vontade está acima de Deus.
Não estou falando, entendeu? A nossa vontade está acima daquele que criou todas as coisas, daquele que tem a primazia, daquele que é o Criador, daquele que opera em nós, segundo a sua palavra, tanto o seu querer quanto o seu realizar. Não é isso, entendeu? O que eu estou falando é que nós não devemos anular em nós aquilo que nos torna, entendeu? Seres humanos, aquilo que nos torna especiais, aquilo que torna aquilo que nós somos, e a nossa vontade. Não é vontade de você trair sua esposa, não é vontade de você realizar coisas, vamos dizer assim, que fogem daquilo que a Bíblia convenciona, daquilo que a Bíblia trabalha e define como pecado, como erro. Mas é a vontade idealística, a sua vontade de até mesmo, entendeu? Buscar a Deus. Ora, tocar, por exemplo, entendeu? Na igreja, ser um pastor, por exemplo, entendeu? Desenvolver algo, por exemplo, para o reino onde você está. Então, entendeu? Não pensem que, ao elaborar, por exemplo, esse livro aqui, eu procurei aí desenvolver uma forma ou uma estratégia, por exemplo, de me esquivar daquilo que creio e sei que tem um poder para fazer todas as coisas e estar no controle de todas as coisas. Pessoal, muito obrigado pela participação. Eu vou aí mudar, entendeu, alguns vídeos, vou utilizar a página Seven Life através de outras formas. E eu conto com vocês. Me chamem aí, entendeu, para palestras, me chamem aí, entendeu, para trabalhar em algumas escolas. Tenho por objetivo também, entendeu, dar aulas em faculdade, sou especialista, né? Eu posso dar aula em faculdade, eu posso dar aula em universidade, eu tenho especialização. Especialização, entendeu, é uma grande coisa, não é qualquer bobeira, não, entendeu? Especialização em antropologia, né? Fiquei com 9 de média ali na minha especialização, ganhei menção honrosa na minha formação, na minha graduação em História. Não é me gabando, dizendo que eu sou isso ou aquilo, não é não, entendeu? Mas é dizer, entendeu, que eu tenho capacidade de desenvolver um bom trabalho em faculdades, universidades e também, de certa forma, também mudar vidas, mudar situações, mudar mundo, mudar histórias. Por que não? Podemos mudar realidades, basta nós acreditarmos e conservarmos em nós essa vontade de mudanças, essa vontade de realmente construirmos um mundo melhor. Pessoal, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. E espero contar com vocês aí, com as autoridades, né? Com os donos aí, por exemplo, de universidades, né? Com as pessoas que trabalham, por exemplo, em locais públicos, né? Me chamem, entendeu, né? Com todo prazer eu irei trabalhar com vocês. E eu quero que vocês divulguem também todo esse trabalho também. Pessoal, muito obrigado a todos vocês aí, eu agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.